Gracias, profe. Vamos a comenzar entonces de una vez la conferencia de prensa. Le pedimos el favor a los medios de comunicación que traten de hacer de a una sola pregunta para que la mayor cantidad de medios alcancen a preguntar, si son tan amables. Entonces, antes de sí, profe, empezar, adelante. por favor, es un gusto estar con ustedes. Una vez más, yo creo que la relación entre un profesional y la prensa, que es un actor fundamental en todos los segmentos de la vida, en el deporte no es distinto, en el fútbol de igual manera, pero el respeto que hay que tener entre nosotros debe ser enorme. Entonces, con algunos ya he tenido el placer de estar con ustedes. A mí me gusta de hablar de fútbol, más allá de algunas preguntas que normalmente ustedes hacen, no solamente acá, pero en todo el mundo. No cambian mucho los patrones de las preguntas, pero a mí me gusta de ser profundo en aquilo que hablo. Entonces, buenos días, muchas gracias. Y para respaldar nuestra relación, voy a empezar hablando algo que para mí va a ser importante en las respuestas que voy seguramente dar a sus preguntas. Para mí, palavras são opiniões e não hechos. Acción es la verdad. Porque acá seguramente vamos tener que hablar de hechos. ¿De acuerdo? Ahora, el balón está con ustedes, por favor. Claro que sí, vamos a comenzar con Win Sports. Muchas gracias, Héctor. Muy buenos días, profesor Autuori. Un placer volverlo a ver. Arley Cardona, estamos en directo para Primer Toque de Win Sports. Bueno, la pregunta está clara. ¿Por qué aceptó volver y cuál es el reto inicial que tiene de entrada con este Atlético Nacional? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Cardona. Un gusto. Antes de una charla informal que tenía, he hablado que solamente salí de Brasil para volver a entrenar por ser nacional. Porque, como ha dicho muy bien el Prezi, yo estaba muy confortable, muy cómodo en un ambiente en que había mucho respeto de la institución para conmigo y viceversa. Pero a Nacional, el tiempo que he pasado acá, más allá del tema futbolístico, se quedó y va a quedarse eternamente en mi mente, mi corazón, que tiene a ver con las amistades que uno pudo hacer, la ciudad, toda la atmósfera en Guarne, con los funcionarios, los empleados, los que manejan el fútbol en las actividades finales y actividades medio. Y esto para mí es fundamental, porque a mí yo solo entiendo a vida con armonía. Y para mí fútbol es vida. Nosotros no podemos aislar el fútbol do que pasa en la vida. Entonces, para mí esto es clave, tiene a ver con aquilo que pienso como ser humano. Entonces, y las ganas de hacer cosas y, acima de todo, algo que a mí me encanta y hacen con que mis ojos brillen, que es la posibilidad del desarrollo individual de los jugadores jóvenes. Yo creo en esto. Para mí no hay otro camino. Y acá todos saben el trabajo que desarrolla Nacional en las canteras, en las formativas. Y esto para mí seguramente fue lo que más me ha llamado la atención y me ha hecho volver con mucho gusto. Quero dizer, para encerrar su pregunta, que estoy muy feliz en estar con todos ustedes acá y poder volver a trabajar en un ambiente que a mí me encantó, que es
Clube Atlético Nacional. Profesor Autori, Carlos Gamboa de RCN Televisión, bienvenido de nuevo. Gracias. ¿Ha tenido la posibilidad de ver el juego de este equipo, al menos en los últimos partidos, y cuál es su análisis con respecto a la plantilla que hoy tiene Atlético Nacional? Pero yo creo que quizá usted ya me ha oído hablar de, para mí, fundamental en la vida, y fútbol es vida, perdón por ser repetitivo, pero es importante, la ética. Es algo que, desafortunadamente, en el mundo de hoy, a ética y el senso común, las personas están se olvidando un poquito de este tema. Y para mí es fundamental. Yo creo que Nacional ha logrado ganar el título con el profe Herrera. Seguramente que nosotros no vamos a nos olvidar de esto. Y el profe Sarmiento también ha desarrollado un trabajo excepcional. Y hoy día quizá y ojalá se pueda meter el sello de la clasificación. Entonces yo respeto muchísimo el trabajo de todos, porque cuando hoy día en la vida hablamos de respetar la diversidad, ¿okay? Si metemos una mirada específica para el fútbol, hay que pensar también que a diversidade com que uno entende, interpreta e pratica o futebol deve ser respeitada. Eu conozco a muitíssimos profissionais que têm ideia de jogo distinta, uma metodologia distinta de treinamento, pero que ganharam, são vitoriosos. Eu posso pensar distinto, pero tenho que respeitar a isto. Então, para mim, seguro que já é echado na mirada superficial e já estou agora me aprofundando mais, mirando partidos completos do equipo e passo a passo, pero com a ideia muito clara que os sonhos de experiência trazem, de que quando uno chega em um momento como este, há que manter as rotinas diárias, não há que cambiar muitas coisas. Seguro que no aspecto tático e estratégico, algumas coisas vão cambiar, pero muito superficiais, porque o que se lograr de aqui hacia adelante não é labor mío, é labor de profe Herrera primeiro e profe Sarmiento. E isto seguramente que não vou olvidar-me jamás. Profe, bienvenido acá. Johnny Gómez del Colombiano. Profe, el presidente Navarro decía ahorita que usted decidió en 2019, decidió no continuar con el club. ¿Qué en ese momento qué no estaba funcionando y qué cree que hoy sí puede funcionar para que este proyecto sea exitoso? Bem, aí tu pergunta vamos dividir em algumas partes. Te dou um exemplo muito claro. Que o William foi jogou comigo como jogador, tuvo uma carreira brilhante. E no clube que eu he trabalhado e ele ha jogado, não juntos, hemos trabalhado em outros clubes, eu saí em 97, antes de agarrar a Cruzeiro e poder pelear e ganhar a primeira Libertadores. Te digo que hasta hoy los periodistas de Portugal me llaman, hablan de todo, pero yo sé que al final de la pregunta viene, ¿por qué usted ha salido de Benfica? Este é um tema que só interessa a mim e a instituição, a nada mais. Então, eu he hablado de ética, e para mim o que penso é o futuro. E ter êxito para mim não é solamente lograr títulos. Lo he podido hacerlo, pero eu não he ganado título. Eu he participado de campanhas vitoriosas, em que estava involucrado não solamente um grupo de jogadores, pero um staff completo. E há que respeitar e entender como são importantes essas pessoas. Seguro
porque me acuerdo que la primera vez que vino acá hice una reportaje con usted, una entrevista, y seguro que usted ya me ha oído hablar esto. Para mí, el fenómeno fútbol, que hoy día es un fenómeno socioeconómico muy claro, clarito, tiene dos verdaderos protagonistas. ¿Me explico? Primero son los jugadores y después los hinchas. El fútbol es la pasión que es alrededor del mundo pela reciprocidad que existe en un partido de los hinchas con los jugadores. Por isso o futebol é esta paixão. Quando uno, e desafortunadamente, hoje dia, e a prensa, especialmente, tenta dar um protagonismo aos treinadores que não existe. Porque se o treinador quer ser o protagonista, seguro que vai malograr o espetáculo. Então, o que penso hacia adelante é, e considero mi passo acá muito bueno por isto, porque quando fui invitado naquele entonces, a ideia era respeitar a identidade deste clube, dessa instituição, que foi 89, que foi 2016, quando han ganado Libertadores, o proveito que han sacado de las canteras, de las formativas. E depois que se ha ganado em 2016, se saiu um pouco deste caminho. Seguro que todos os hinchas querem bons jogadores, pero seguro que são muito mais orgulhosos de los jogadores que nascem e têm o sangue do clube. É nisto que eu creio. Isto que para mim foi a clave de regressar. Porque eu sei, e se me recuerdo, o Prezi já momentos antes ha hablado deste tema, de Nico Hernández, que hoje dia está em Atlético Paranaense, trabalhou comigo em Atlético Paranaense, meteu lá a faca de capitão em Atlético Paranaense, a Gomes, que é hoje dia, e me acuerdo quando é metido Gomes na equipe, por 4 ou 5 partidos seguidos, foi elegido o melhor jogador da cancha. Está em arquivo. Perdóname, vou mirar hacia atrás e ver o que é falado. Hechos, não são opiniões, são hechos. André Pereira, que também é jogado, Ryan Palacios. Não tive a sorte de ter naquele entonces, por estar involucrado muitíssimo na sub-20, na seleção de Colômbia, a Cuesta, a Regis, a Kevin, exato. Então, quando estuvo comigo em las sessões de treinamento, me encantei. Seguramente, se estiveram mais tempo, iam jogar. E este vai ser, e se não for assim, para mim não é aquilo que hemos coordenado, a característica do trabalho. Vocês não vão me ver acá a pedir jogadores publicamente. Nós temos que ter uma mescla de jogadores. Nós temos que trazer jogadores com qualidade, com experiência, para dar suporte aos mais jovens. Pero a aposta em los mais jovens, que tenham sangue do clube, que tenham hambre de ganhar, pero entendendo a importância de los mais experientes, de que são fundamentais para o processo. Desde que entendam que há que ter um comprometimento e que todos vão ter suas oportunidades se hicierem por onde. E hablo de las sessões de treinamento. E acá é um tema muito claro, que é uma mensagem. O treinamento hace o juego, e o juego justifica o treinamento. Então, para mim, não alcança solamente lucir em los partidos. Há que lucir em las sessões de treinamento também. Profe, aquí arriba. Hola, Bienvenido, profe. John Jaime Osorio de Blue Radio. Bienvenido nuevamente a Medellín. Los hechos demuestran que Colombia, a nivel de clubes, lleva 6 años sin ningún protagonismo en torneos internacionales. Con el sistema de campeonato nuestro, los recursos que le está dando el equipo y esa cantera a la que le va a apostar,
¿Usted cree que en el corto o en el mediano plazo se puede tener un equipo protagonista? No hablamos de títulos, sino de avanzar a fases más determinantes. Esta é uma muito boa pergunta, porque nos genera a possibilidade de profundizar o tema. Porque ayer estávamos a falar deste tema. Quando uno logra qualificar-se para Libertadores, crê que ao terminar a temporada, alguns dos meses são suficientes para se fazer uma equipe forte e sacar adelante resultados na Libertadores e passar de fases. Eu creio que chegar a Libertadores deve ser um processo consciente e não circunstancial, não aleatório, para que uno chegue no momento da fase de grupo e tenha reais condições de pelear vitórias como local e como visita. Ganar Libertadores não é fácil. Eu me acuerdo em Cruzeiro, em 97, o presidente naquele entonces ha hablado, mira, prioridade é a Libertadores. Estamos 21 anos sem ganhar. Em São Paulo, estavam há 12 anos sem ganhar. Flamengo, que ha ganado em 19, sabe quantos anos não ganhava a Libertadores? 38. E clubes poderosos a nível físico, a nível financeiro e econômico. Então, não é fácil. Pero para mim, processo é fundamental. E a pergunta é, pero o mundo do futebol hoje dia tem paciência para esperar os processos? Eu creio que nós, na vida, como seres humanos, estamos perdendo a paciência com tudo, a tolerância. E tu crees que no futebol isso não vai passar? Então, há profissionais que se quedam molestos porque a gente habla de resultado de imediatismo, e há outros, e neste estou involucrado, que creem que isto é normal. Então, o profissional que não esteja listo para trabalhar bajo pressão, seguramente que vai ter muita dificuldade no mundo do futebol. Então, nós queremos, seguro, porque é importante para a instituição, fazer uma Libertadores bem hecha. Ayer estávamos falando deste tema, que ha passado com o Independente del Valle, por exemplo. Não alcançou a fase de grupo, sim, bajou para a Sul-Americana e ha ganado a Sul-Americana contra São Paulo, um rival forte. E já está qualificado para a próxima Libertadores e ha sacado din-din, plata, ok? Com a evolução das fases que foi passando. Então, este é um processo, me explico, e eu creio, porque estava involucrado nisso neste momento, estava na parte técnico-metodológica, pero manejava também, não com negócios, porque a mim não me gusta, pero diretamente com o diretor executivo, que entendia a gestão financeira e econômica do clube. É importante para qualquer instituição hoje em dia ter ativos fortes. Para a grande maioria das instituições, dos clubes, isto é fundamental. E acá, nós sabemos, porque, por exemplo, onde estava o Internacional, lá estavam com a mirada puesta acá em Cabal, por exemplo. E isto passa em todo o Brasil, em toda a Sudamérica. Então, temos, como muito bem ha dicho o Prezi, jogadores com capacidade. Pero temos que pensar no desenvolvimento individual destes jogadores. E é isto que nossa equipe técnica, junto com aqueles que já estão acá e são muito buenos, com os quais já pude trabalhar e vou ter a possibilidade de fazê-lo de novo, vamos tentar uma mirada muito forte no individual do jogador. Porque para jogar o jogo que queremos, há que ter os jogadores listos para tal. Profe, un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bien, usted, profe. Presidente, da lugar a una pregunta, un apéndice. Si de pronto Sarmiento va a ser tenido en cuenta en alguna dependencia del cuadro Atlético Nacional,
o hasta aquí, o voy con el técnico. ¿No va a lugar esa pregunta? Vale, ok. Profe, le quiero hacer un reconocimiento a los técnicos colombianos por lo que usted dice que va a mezclar la cantera, las divisiones menores. Eso ya le quiero hacer un reconocimiento a los técnicos porque aquí hubo un pelado Ángel, Chonto, René, Fajardo, Aristi, un poco, y fueron mezclando con grandes jugadores que ha tenido el cuadro verde. Profe, pero los equipos grandes se alimentan de títulos. Y aquí por muchos 2, 3 años y procesos, los equipos grandes se alimentan de títulos. Y a propósito de la presión que usted dijo, usted viene con la presión de ganar un título para Nacional. ¿Cómo está? Bienvenido. Pero yo he vivido desde que empecé con esa presión. Pero una cosa es ganar de cualquier manera. A mí no me gusta. ¿Sabe por qué? Porque a pergunta que uno tem que fazer quando isto passa é: e ao dia seguinte, eu estou listo para sacar adelante igual? Não. Então, a nós acá em Sudamérica e Brasil involucrado, estamos muito com a mirada puesta em Europa que passa isto. Sabe quanto tempo o Liverpool estava sem ganhar título? Você deve saber porque é do ramo, é periodista. Depois que Klopp é entrado, quantos anos mais? No 5º ano ha logrado isso. Por isso são instituições grandes, porque têm convicção naquilo que fazem. Porque quando nós estamos e somos responsáveis por gerir um clube, tanto no tema deportivo quanto na gestão administrativa, se nós nos guiarmos pelo externo, estamos mortos. Não vamos lograr nada. ¿Me explico? Então, para profundizar o tema, agora em Brasil passa, porque ha chegado um montão de treinadores de afuera, de Uruguai, de Argentina, de Portugal e outros países. E há pouco tempo, um periódico de Portugal me ha chamado para perguntar o que passava. E eu falei, isto é fundamental. Porque acá não tem a ver com que nacionalidade é essa ou não. Tem a ver com a qualidade do profissional. E aquele profissional que vem e pode aportar coisas é fundamental e deve ser recebido de braços abertos por nós. Hablo de nós profissionais. Me explico? Porque acá é um tema que nós temos que reflexionar. Porque, quizá, esta pergunta todavia vai vir. É o tema do profe Sarmiento. Pero, em Brasil, eu agarrava os periódicos, prendia minha mirada em alguns momentos televisivos e a pressão para atrair profissional, um treinador, porque lá Libertadores é o ano que vem e Nacional todavia não tem treinador. Quem o meteu? A prensa. Ou estou equivocado? Não são opiniões, são hechos. Porque se foi narrativos, eu vou sacar as reportagens falando desse tema. Eu fui testigo porque eu he mirado. Então, há que profundizar os temas que são importantes para o futebol de um país, ok? E, para mim, como brasileiro, eu sou uma pessoa, quizá não grata com a CBF, porque sou um crítico, porque não se pensa o futebol de uma maneira profunda. Porque não há futebol forte sem clubes fortes. Não há seleções fortes sem clubes fortes. Então, nós todos, e vocês, como prensa, têm um rol fundamental em tudo na vida, mas estamos a falar acá do nosso mundo do futebol, de ter a possibilidade de profundizar temas e contribuir para aqueles que são os responsáveis da importância de algumas tomas de decisões no que toca ao futebol de um país. Então, para mim, o fundamental é, ok,
que qualidade de trabalho se pode fazer? A pergunta tem que ser contestada por nós outros, não com palavras, porque estas é o aire as leva, mas com hechos, com ações, com atitudes. Isto que vamos tentar, porque não vou ser presunçoso, vocês sabem, pretencioso, sim? Pretencioso de dizer vou lograr. Não. Vamos tentar junto a uma equipe, porque foi assim que eu logrado participar. Eu não, por favor, porfa, eu não he ganado nada. Eu participei de campanhas decisivas, vitoriosas, porque tinha um grupo a suportar isto. Pablo, buenas tardes, buenos días. Johnny San Pedro de la Tertulia Verdolaga y Nacional España. Acerca de los refuerzos para la Copa Libertadores. ¿Cómo está esa situación económica? Y si Nicolás Hernández cabe en esa opción. Gracias. Pero eu creio que no mundo poucos equipos têm condições de ter os jogadores que querem. E hablo a nível financeiro econômico, né? Então, se nós echarmos uma mirada em la Premier, isto está claro. Porque, desafortunadamente, também aqui em Sudamérica, em meu país principalmente, nós queremos ser o melhor, metendo os demais para baixo. Isto é medíocre. Porque temos que pensar em elevar a todos. Então, por exemplo, a nível de direitos televisivos, a diferença do primeiro para o último em Premier é muito baixa. Mas tu sabes qual era a diferença de Flamengo para Atlético Paranaense? E Atlético Paranaense está ganhando muitas coisas nos últimos anos, a nível internacional, 200%. E como tu vais exigir que Atlético Paranaense pueda contratar jogadores? Em que aposta? Em los jóvenes. Ok? Então, quando tem capacidade de hacerlo, porque 20 jogadores e depois vuelve o feedback, a retroalimentar toda a cadeia do futebol. Então, jogadores vão vir, seguro que sim. Agora, pero, atenção, vamos falar de hechos. Quizá na reportagem que tenho comigo até hoje dia. Por favor, intentem ir em narrativos. Uma resposta que dei a uma pergunta em que he hablado de eu prefiro, porque estou aqui para trabalhar para o futebol de nacional e para o futebol colombiano, não para mim. Eu prefiro trabalhar com jovens do que trazer qualquer classe de estrangeiro. Está em lá. Depois mostro de maneira informal a vocês. E isso não é verdade, porque eu tenho que trabalhar com desenvolvimento. Pero seguro, eu quero bons jogadores. Que treinador não lhe gosta de ter bons jogadores? Pero a mim não alcança, através da prensa, falar, necessito de jogadores. Eu estou aqui para arreglar soluções. Eu não estou aqui para trazer problemas para o clube. E minha labor, junto com as pessoas com as quais eu vou trabalhar, ok, é de sacar soluções para os problemas que seguramente vão vir, porque sempre vêm. Nicolás. Lo de Nicolás. Lo de Nicolás Hernández. De Nico. Nicolás Hernández, ¿le gusta? Ah, sim, a mim me gusta, pois ha trabalhado comigo em Atlético Paranaense. Lo he metido. E me acuerdo que o Nico, quando ha empezado a jogar, eu he visto em TV falando de seleção colombiana. Ou estou equivocado? Perdão, hechos, não opiniões.
Hola, profe, un saludo muy especial, bienvenido nuevamente a la ciudad. Profe, usted ha venido hablando un poco de los procesos que debe vivir el fútbol para tener gloria, pero en sí, ¿cuáles son los objetivos y las metas por las que va a trabajar Pablo Autori a corto, mediano y largo plazo? Porque llega en un momento no difícil para el club porque está a un paso de ser clasificado. ¿Cómo manejar también esa transición? Porque seguramente también se quiere salir campeón nuevamente este semestre, para que el equipo no sienta ese cambio y siga mostrando el fútbol que ha mostrado para ser campeón. Si esa es uno de los objetivos y de las metas también. Perfecto, muy buena pregunta, porque acá hay que tener acciones a cortísimo plazo. Y yo he hablado hace un rato de que nosotros no vamos a cambiar nada de la rutina diaria de los jugadores, del proceso de juego. Seguramente algunas ideas, algunos conceptos, algunos principios del juego, nosotros vamos de una manera suavecita aplicar, ¿ok? Porque se califica y se sale campeón, você é o primeiro a dizer, mira, eu não sou campeão. Campeão foi o profe Herrera e o profe Sarmiento. Porque seria muito pretencioso de minha parte falar algo assim. ¿Me explico? Então, ojalá e no final eu pueda oferecer este título a estes dois personagens. Vou quedar-me muito contento, muito feliz de hacerlo. Quando toca falar de próximo ano, aí sim, seguramente vamos ter em la maneira de jogar alguns cambios. E se echarmos uma mirada hacia atrás, vamos ver como a mim me gostava de jogar. Porque me acuerdo que hemos hecho partidos extraordinários. Me acuerdo de um partido com Milionários allá, em que desafortunadamente não podemos sacar o resultado, porque o árbitro se ha equivocado. Pero jogamos um partidaço do primeiro ao último minuto. A salir a jogar de trás com Daniel, com Bocanegra e com Nico Hernandes de uma maneira clara. A jogar vertical. Eu tenho as imagens comigo. ¿Por qué las tengo? Porque los otros clubes que he trabajado, para los jugadores con los cuales estaba trabajando, señalé este partido, porque para mí, patrón oro aquel partido. Profesor Autori, ¿sí? Gracias. Ah, perfecto. Hechos. Muy buenos días. Bueno, usted acaba de plantear que a usted le gusta hablar es de fútbol como tal y no cosas de pronto... Perdón, ¿dónde está? Por acá. Perdóname. Vale, Felipe Velázquez de Teleantioquia, bienvenido nuevamente. Usted dice que le gusta hablar es de fútbol y algunos no tuvieron de pronto la oportunidad de verlo en esa primera fase, digamos, por acá, por Atlético Nacional en 2018. ¿Cuál es el estilo de juego que usted ya con tiempo, usted dice que ahora va a respetar un poco esa memoria táctica que traen con Sarmiento, que traen con el Arriero, pero ya su sello puntual futbolístico, cómo van a ser los equipos de Pablo Autori, a qué le gusta jugar en cuanto a la posesión, un juego un poco más directo, y qué opina también de la evolución de Sebastián Gómez, que precisamente usted fue uno de los que le dio ese trampolín en la carrera futbolística? Buena pregunta. Esse é um tema, o que a mim me molesta muito é que esta equipe vai ter a cara del treinador. Para mim, jamás. A equipe tem que ter a cara da instituição. Tem que respeitar, e o treinador tem um rol importantíssimo nisto, respeitar porque aquela instituição tem uma massa de hinchas. A partir de aí, uno desarrolla um jogo. Então, há algumas perguntas. A mim me gusta de fazer perguntas para mim mesmo, para que intente sacar respostas e aí sim poder meter em prática as coisas. A mim me gostava, eu he visto jogadores extraordinários a jogar. Pero o futebol ha cambiado, o jogo. A essência do futebol é a qualidade técnica dos jogadores. Pero nel que toca o tema tático, estratégico e físico, ha cambiado. Eu creio que isto, uno não pode cerrar os olhos para isto. Então, por exemplo, a gente habla, esse muchacho está em boa forma física, não alcança.
Porque nós não podemos falar de forma física, temos que falar de forma deportiva. E o que é isto? É o desenvolvimento físico, é o desenvolvimento técnico, que é o talento do jogador, algo inato, pero que é possível desenvolver. É o aspecto técnico-tático, tático-estratégico, e aí um aspecto que para mim é fundamental, que é a fortaleza mental. O mundo em que vivemos hoje em dia é competitivo, sobremaneira. Se uno não for forte mentalmente para suportar os momentos males que certamente vão vir para todos, porque o futebol permite que você é melhor que eu. Pero se você for flojo mentalmente e eu forte, eu logro ganhar de você. A nível individual e como equipo. Puedo afrontar uma equipe muito melhor tecnicamente do que a minha. Pero se forem flojo mentalmente e nós fortes, nós logramos vencer. Então não passa nada, pô, o muchacho é muito bom tecnicamente, pô, está muito bem fisicamente. Pero se for flojo acá, nos dias atuais, as demandas, as exigências que existem no futebol atual, uno não logra nada. Então, eu prefiro contestar a você de uma maneira de que a mim me gusta ver os equipos jogarem, serem equilibradas no processo com balão e sem balão. Não estou falando de ofensivo, tampouco defensivo. Ok? Que todos participem dos processos com o balão, pero também tenham compromisso quando a equipe não estiver com o balão. Ok? Que tenham estratégia para ser as coisas a nível individual e coletivo, para ser uma equipe competitiva. Porque o que todos vocês, os hinchas, exigem é ser competitivo e ganhar. E para ganhar, se um hoje dia não for competitivo, olvide-se, não passa nada. Sebastião, mira, para ser sincero, eu tentei levar Sebastião muitas vezes para o Brasil e creio que tem totais condições de jogar allá. Então, para mim, é uma satisfação poder voltar a trabalhar com ele, porque este muchacho merece muitíssimo. Porque recuerdo-me, quando ele chegado, estava volvendo de préstamo, assim como Rovira, assim como Nico, e um mais que me ouvi. E me perguntaram, mira, se vão treinar para ver. Eu necessitei de uma semana de treinamento para dizer, vão jogar comigo. E meu amigo me ajudou um montão. Gomes, por 5 partidos, foi elegido o melhor jogador do partido. Hoje em dia, é capitão da equipe. Merece muito. E ojalá o clube pueda ter como um ativo importante, porque outros vão vir. Então, para mim, e te digo isso do fundo de minha alma, não com palavras. A mim me dá um orgulho enorme, quase como ganhar um título, de participar de uma campanha que dê título, ver o desenvolvimento de um muchacho como este. Que mais allá de ser um grande jogador, tem caráter. Isto falta en la vida y falta muchísimo en el fútbol. Profe, buenos días. Nelson Ospina, de Deporte Chicho Betancur. Muchos éxitos en este nuevo proceso con Nacional. Profe, ¿cuál es la idea o el plan que trae usted con los formadores del equipo para que estos jóvenes a los cuales usted le da tanto valor, pues puedan crecer en todos los aspectos y si por ejemplo el equipo vende 1 o 2 jugadores en el año puedan ser, no sé, 4, 5 o 6 para beneficio económico del club? Pero, buena pregunta, porque mira, acá se ha marchado a Cuesta, a Reyes, a Cabal. ¿No? Cabal es el último que ha salido. Entonces hay condiciones de hacer esto y contribuir, el fútbol contribuir con el club de tener ativos importantes, porque necesitan de esto. Para mí es muy claro, nosotros vamos a tener una atención individual con todos los jóvenes.
Pero aquellos que todavía están en un proceso, son muy jóvenes, están en un proceso de desarrollo, van a tener, por eso estamos acá, uma atenção especial. Não somente com treinamentos que nós chamamos de programa de desenvolvimento personal, que tem a ver com treinar, tem a ver com audiovisuais, tem a ver com criar metas profissionais, tem a ver com sacar boas referências de jogadores top da posição em que jogam. Então, nossa mirada vai ser muitíssimo em los jóvenes. Por acá já envio uma mensagem para os mais experientes. Eles são cruciais, fundamentais no processo. Fundamentais. Porque também já foram jovens. Também, seguro, quando tinham um pouco de idade, queriam jogar. Quizá não lhe deram a oportunidade para serlo temprano. Então, a mezcla é fundamental. Pela ênfase vai ser, e por isso estou aqui, por isso estou regressado com muito orgulho e com muita felicidade em desenvolver a rica cantera que sempre tuvo Atlético Nacional. Profesor, muy buenos días. Néstor Restrepo de la Bitácora Verdolaga de Amos Mi Verde. Bienvenido nuevamente a Atlético Nacional. Profe, siguiendo en la línea de la anterior pregunta, ¿cómo va a ser esa comunicación con los directores técnicos de las divisiones inferiores para que estos jóvenes tengan como un mismo estilo de entrenamiento cuando llega esa transición al equipo profesional? Agradezco por la pregunta, porque una vez más voy a hablar de hechos. Alejandro Restrepo, hoy día está en Perea. Quien estuvo con nosotros allá, é isto que eu creio. Eu não hago isso porque é bueno, é porque são coisas que eu creio um montão. Então, o que nós vamos fazer é que involucrá-los no trabalho, sempre que possível, quando não houver problema de horários, eles vão participar de nossos treinamentos, os da sub-17, sub-15, sub-20, vão estar conosco, porque eu necessito fazer esse trabalho para a instituição. E lo hizo. Restrepo é um exemplo. E vai passar isto. De toda maneira, te aseguro. Hola, profe. Aquí a su derecha, Jorge Eliezer López para Buenos Días Deporte. Escuchándola atentamente, pareciera ser, profe, que la misma conferencia de prensa de años atrás, son las mismas líneas, profe, y uno podría decir ahí, usted no debió irse de Atlético Nacional en el momento que se fue, por lo que se estaba construyendo, sobre todo con el tema de Sebastián Gómez. Pero hoy en día en el fútbol hay un cáncer, bueno, entre comillas, perdóneme la expresión, y es el tema de los empresarios, porque son de los que más le meten al jugador juvenil, sobre todo en lo que tiene que ver con Atlético Nacional, para que se vayan a otro país, a ganar de pronto más dinero y demás. Y usted habla del proceso, y miren lo que va Sebastián Gómez, con un proceso largo, y hoy en día es el capitán de Atlético Nacional. ¿Usted cómo va a hacer para aprovechar que los directivos están ahí, precisamente para retener algunos activos de Atlético Nacional importantes para que hagan parte de ese proceso y se pueda llegar a lograr un título? Perfeito, te explico esto de maneira muito clara. Acá há dois aspectos muito claros quando hablas de desarrollo individual de jogadores. Se tu tienes um trabalho bem hecho em las formativas, de acordo? Tu vais formar bem jogadores. Pero existem aqueles jogadores que são importantes para seu projeto deportivo. ¿Me explico? Estes jogadores vão aportar ao equipo, vão contribuir para ter vitórias e sacar títulos. Seguramente que vão estar mais valorados no futuro. Estes também são bem formados, tiveram a mesma formação que este,
pero para nosso projeto deportivo, em naquele momento pode não interessar. Então, temos que meter no mercado. Se metermos alguns desses no mercado, quizá não vamos ter a necessidade de vender de imediato estes jogadores, pero a possibilidade que a instituição vai ter de retenerlos um pouco mais para quando saiam de maneira muito mais segura, com um valor muito mais alto e seguramente com um aporte financeiro e econômico para o clube importante. Me explico? Foi claro? Então, a ideia é formar bem. E depois, uns vão para o nosso projeto deportivo e os demais podem ir para o mercado. Porque tem que ter a chancela, o sello de qualidade do trabalho da formativa nacional. E tem. Não é algo que vai acontecer agora que chegamos. Já tem. Então, mira, porque quando uns tem cuesta e se vai bem. A Regis, a Cabal, por exemplo, qual é a mirada que o mercado sul-americano e europeu vai ter? Nacional forma bons defensores, rápidos, com qualidade técnica para sair a jogar. Onde vamos buscar? Allá. Este é o selo que nós queremos, não somente para os defensas centrais, para todas as... E depois tem uma pergunta mais que isso, perdona. Não, profe, eu creo que quedou claro aí. Foi tudo? Ok. Aquí, profe, ¿cómo está? Buenos días, un gusto volver a verlo. Jamie Sierra del diario AS. Profe, nos decía hace mes y medio el presidente que se le estaba haciendo muy difícil a los equipos, no solo a los colombianos, sino a los otros suramericanos, competir con Brasil en relación a la Copa Libertadores, que por el poder adquisitivo. ¿Usted cree que se le puede pelear? Usted nos mencionaba, por ejemplo, el ejemplo de, valga la redundancia, Independiente del Valle, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, nos lo presentó el profesor Reinaldo Rueda cuando lo tuvo que enfrentar en esa final de Libertadores y sabemos lo que hay, la infraestructura que tiene ese club. ¿Se puede soñar, se puede pelear? Usted hablaba de un proceso consciente, no aleatorio. ¿Tiene el tiempo para hacerlo? Primeiro me dá a oportunidade de falar de uma pessoa que tenho uma admiração enorme por aquilo que é como profissional e caráter, prof. Reinaldo Rueda. Exemplo para todos nós outros, tipo de pessoa que é importante para o mundo do futebol, a todos os níveis. Vou aproveitar também, por favor, para o prof. Garneiro, também que desde que acá cheguei, tenho uma admiração enorme por aquilo que faz como profissional e que é como pessoa. Então, saludo para ele também. Eu creio que o próprio Brasil internamente tem exemplos de que é possível. Atlético Paranaense é um deles. Atlético Paranaense sempre foi caracterizado pelo trabalho com as formativas. Nunca investido plata em jogadores. Formava jogadores, vendia e alimentava a cadena juvenil para generar melhores condições, para melhorar a qualidade de tudo aquilo que podia oferecer a las canteiras e sacava jogadores e vendia e alimentava. Agora, eu seguramente ia... E o presidente do Atlético Paranaense me ha hablado, mira, tu tens que cerrar sua carreira cá. Eu não me quedei porque han cambiado o rumo de um clube que há 25 anos não era nada e hoje é uma potência em futebol brasileiro e sul-americano. Pero contratar. Me explico? Isso para mim é muito curto. Para quem está atrás da glória, ok, eu logrei, eu sou ganador, eu sou vitorioso, eu sou isto, eu tenho mais que tudo. Eu costumo dizer que me peleia é comigo mesmo, é com mim interior, porque eu quero ser melhor pessoa do que tenho sido até hoje dia. Eu não quero ser melhor do que este, aquele,
Não quero ser melhor que nada, quero ser melhor que eu. Então, minha pelea é diária comigo mesmo. Então, eu creio no processo. Se vai passar ou não, no mundo do futebol, eu aprendi a não cravar absolutamente nada, asseverar nada, segurar nada. Me explico, pero a ideia é esta. E é possível, sim. Porque o futebol é generoso. Permite tudo. E como eu dito há um rato atrás, permite que, mesmo que eu não tenha o valor que o meu rival pode ter, pero se for forte mentalmente, inteligente, ter estratégia clara, eu posso ganhá-lo. Então, é possível. Se vai passar ou não, solamente o dia a dia nos dirá e o futuro. Hola, profe, buenos días. Juan Carlos Jiménez del Gran Combo del Deporte de Munera Isman. Un placer volverlo a ver y saludarlo. Eso es mío. Profe, usted ha dicho en sus declaraciones que va a ser respetuoso del proceso que se ha venido adelantando con Nacional, reconoce lo de Hernán Darío Herrera, lo del Pedro Sarmiento, y hay una similitud. En el proceso anterior, cuando usted estaba en Nacional, jugaba con un dibujo táctico idéntico al que parte hoy Atlético Nacional, 1-4-2-3-1. En ese orden de ideas, pues no habrá mucho que analizar de aquí al remate de la temporada, pero ¿ha cambiado algo en su concepción del juego para pensar ya en el proyecto 2023? ¿Conservará ese dibujo, partirá de ahí o será de acuerdo a los rivales que va a enfrentar? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Esto depende de la característica de los jugadores. En aquel entonces jugaba Vladimir por izquierda, Candelo, Lucumí por derecha, a Pablo Cepelini por detrás, o Aldo entrava por vezes e Barco, com Rovira e Sebastián Gómez. Sí. Eu creio que eu não hablo mais para mim, um equipe tem que trabalhar bem com balão e sem balão. Que plataforma vai utilizar? Há que estar listo para, com poucos cambios, variar não radicalmente, mas de alguma maneira. Me explico. Então, vou te dar um exemplo. Em Atlético Paranaense, nós manejávamos no 4-4-2 e quando subíamos ao bloco para marcar a saída de jogo do rival, lo hacíamos em uma plataforma assim. Depois evolucionamos para um 4-1-3-2. E por que evolucionamos para isso? Porque afrontamos a River em seu grande momento. E River nos generou muitíssimas dificuldades para salir a jogar desde atrás. Então, é por isso que hablo que nós temos os treinadores de Nacional de estar charlando, reflexionando, generar debates entre nós do futebol que passa, não para copiar, porque eu não creio nisto, mas para contextualizar. Eu posso trazer algo, ok? Pero está com a leitura clara do contexto, de que maneira e como vou aplicar isto, interpretar isto. Me explico? Então, a ideia é jogar bom futebol e ser competitivo. Ok? Que plataforma nós vamos utilizar? Não agora, porque é falado que não vamos cambiar muito, ou muito, quase nada, mas no futuro, sim, vamos tentar aportar coisas que têm a ver com o aspecto tático estratégico, com a ideia do jogo, os princípios que puedan nos generar condições de ser um equipo equilibrado. Eu não hablo de ser reativo ou proponer o jogo. Eu hablo de um equipo equilibrado em las fases e nos momentos de um jogo. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Muy amable, profe, y bienvenido nuevamente a Atlético Nacional. Gracias, feliz día.